Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Como vão vocês? Agradeço e sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa paralela comigo. Hoje, Dia Nacional do Patrimônio Cultural, 17 de agosto, temos a honra de receber Alessandra Valadares e Marco Antônio Silva, que gentilmente aceitaram o nosso convite e estão aqui conosco nesse dia especial. Não poderia ser um sem o outro, e a gente vai saber por quê, pela colaboração e pelo compartilhamento de saberes. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Já é noite, não já? Já. Olha lá, 6:01. Ó, Ana, é um prazer estar aqui falando com você, viu? Que ótimo, é um prazer. E seja Com bem-vindo. você e com essa moçada que te acompanha aí, depois isso vai rodando pela internet, a gente nem sabe mais aonde vai parar, né? Mas falar com você é um prazer. Você sabe o tanto que eu tenho admiração pelo seu trabalho, sua sensibilidade, a forma de lidar com as pessoas, profundidade na análise, né? Então, há mais tempo que eu estava querendo conversar com você aqui, viu? É um privilégio, tá? E com a Alessandra também. Dispensa comentários, né? É um arquiteto, prazer. competente. Obrigada, Ana. Obrigada, Marco. Conhecer o seu projeto, Ana, foi muito especial para mim. Eu não conhecia. Depois do seu convite, eu fui procurar saber o trabalho que você faz tão lindo e tão importante da cultura, né? De transmitir para as pessoas uma forma com conteúdo diferente e suave também, profundo e com suavidade. Então, isso agrega, né? Para a gente poder estar juntos. E o Marco, a gente trabalha em parceria, porque a história e a arquitetura, nesse contexto, está intrínseca, né? Profundamente ligada. Então, foi um encontro muito bom na minha vida e poder fazer esse trabalho com ele é um aprendizado, é uma troca muito boa. Que coisa boa, muito bom. Alessandra formou-se em arquitetura e urbanismo e fez pós-graduação e mestrado na área de saneamento, meio ambiente e cursos hídricos na UFMG. Realizou diversos projetos relacionados à arquitetura, urbanismo e meio ambiente. Atualmente ministra cursos para empresas de saneamento, onde treina operadores em projetos de saneamentos e ambientais ou aprovações junto aos órgãos de patrimônio. Isso. Certificada em psicologia positiva e constelação familiar. Isso. Estuda DH. Gostei disso, viu, Alessandra? Você gostou? Gostei. Eu falo assim, é a arquitetura das cidades, é cuidar das cidades e cuidar das pessoas, porque para mim está tudo ligado. Que coisa boa. O ser humano está ligado com a identidade de si, com o entorno. Então, sim, quando perguntam, mas são coisas diferentes, para mim é tão harmônico, faz tanta parte para que você viva bem a sua integração com o meio ambiente e o seu conhecimento de si mesmo. Então, é inovador, né? Quando eu cheguei na psicologia, o pessoal, o que você está fazendo aqui? Aí, no final, professores como o Marco e outros já conseguem entender assim, como eu transito nessa fase, né, da minha vida e como eu tenho levado isso para a minha vida profissional, mesmo para as pessoas. Isso é muito bom. Essa ideia da interdisciplinaridade e agora até transdisciplinaridade, né, Alessandro? Porque misturar arquitetura com constelação familiar. Principalmente de empresas. Interessante, isso mesmo. Eu participo, vez ou outra, de constelação familiar em mediação, sabe? Judicial. Ana, eu estudo constelação há 15 anos. Há 15 anos. Então, a primeira formação foi com a Solange Bertão, uma psicóloga de São Paulo, ela é psicóloga há 40 anos. E depois eu tive aquela honra de Deus de poder certificar com quem inventou o processo individual, que foi Jacob Sigling Schneider. Eu pude ficar com os alemães um tempo. E aí eu comecei a atuar. É aí. Que ótimo! E essa interseção, essa interface, ela tem muita coisa boa para frutificar, não é? Essa ideia você só trabalha bem se você estiver bem.
Você só consegue trabalhar bem se você estiver bem. Senão é tudo muito esforço, né? Por melhor que seja a sua habilidade, quando você está bem com você, você produz melhor. Isso. E a ideia Mas esse é o traço. Não, você sabe que não, vou te falar. Mas o Marco deve estar doido para falar de patrimônio. Não, de jeito nenhum. Mas o Antônio tá com a cara boa, olha lá. Ele não tá ansioso, Tá não, ele tá adorando. Ah, então tá. Não, ele me conhece, ele fala que eu faço muitas coisas, ele sabe da Ué, mas isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje, não é? A gente vai Claro. falar, Aliás, o né? mundo precisa de muita gente parecida com ela, sabe? É sistêmico, né? É sistêmico. É sistêmico, isso mesmo. Essa ideia das pessoas, né? Ela é uma coisa muito importante. Cidade para pessoas. Bom. E quando a gente fala da cidade educadora, também é um sistema. Sim. Quando nós falamos da cidade educadora, vem como um sistema que está integrado a tudo e que ele é muitos braços de uma identidade. Sim, muito bem. Né? Chegaremos lá, na cidade educadora. Passa, Alessandra. Mas eu estou falando que tem a ver, porque próxima semana, essa paralela comigo, nós vamos trabalhar com a ideia da biologia do amor. A biologia de Humberto Maturana. E essa Sim. na volta às aulas. A gente se considera muito racional, mas a gente culturalmente, né, e também biologicamente, é o que ele defende, somos seres emocionais. Sim. Você acabou de falar. Se estamos bem, conseguimos produzir bem e viver melhor. Em plenitude. Isso aí. Isso mesmo. Antônio é doutor e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, bacharel e licenciado em História com especialização em História do Brasil, professor do UNBH. É historiador da Diretoria de Patrimônio Cultural, Arquivo Público e Conjunto Moderno da Pampulha, um órgão da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Coordenou diversos projetos pedagógicos na administração regional noroeste da Prefeitura de Belo Horizonte, voltados para a formação docente e discente, do aluno e do professor. Em suas pesquisas, tem se dedicado ao estudo de temáticas a respeito do multiculturalismo, direitos humanos, livros didáticos, formação de professores, currículo, patrimônio cultural e letramento. Autor de diversos livros didáticos e paradidáticos em programas do MEC. Sejam bem-vindos, Alessandra e Marco Antônio. Quase que eu te chamo de João Vitor, viu, Marco Antônio? Você viu o seu nome aí? Sim. Mas por que tá João Vitor? Não sei, depois você renomeia aí. A João Vitor é meu filho, sabe que ele estava usando aqui? Pronto. Como é que eu renomeio aqui? Você vai nesses 3 pontinhos aí do lado. Não, já estou renomeando. Então, muito bem, pessoal. Obrigada a todos pela participação, sejam todos bem-vindos. Utilizem o chat para perguntas e comentários. É livre, a qualquer momento vocês podem participar conosco, tá bom? Vai ser um prazer, como sempre. E começo com uma pergunta: o que significa o dia de hoje para vocês? Eu estou gostando de ouvir a Alessandra. Pode começar, Alessandra? Então, eu fiquei muito feliz de ter marcado, de ter agendado a conversa para esse dia, porque a gente veio de um trabalho de preservação do patrimônio muito grande e um respeito e uma honra por que é isso e qual a relação disso com as pessoas, né? Então, se antes nós falávamos de patrimônio histórico e artístico, hoje nós já falamos de patrimônio cultural, porque vai para além daquilo que antes era visto. Vai para os saberes, para as celebrações, para as poesias, para os fazeres. Então, ele veio agregar uma identidade dentro de um objeto histórico. E essa identidade ela é importante para a gente se perceber dentro de um contexto urbano. E nosso trabalho foi mais intenso na Pampulha, né? Que nós tivemos assim
pesquisa grande durante alguns anos com algumas turmas que eu fiz com o Marco, algumas turmas de psicologia, de história, várias turmas que ele dá aula, e a gente pôde identificar a relação da história, que é a parte que ele mais trabalha, com a parte de arquitetura, urbanismo e ambiente, que é a minha área específica. E na Pampulha a gente teve essa passagem, nós pudemos aqui no Brasil ver essa transição de que era um patrimônio cultural para um patrimônio da humanidade. E a Pampulha veio com um caráter muito diferencial para o Brasil como um todo. Ela se tornou objeto de estudo em muitos países, por toda uma série de conexões que foram feitas em projetos de arquitetura, de engenharia, de arte, de paisagismo, de esculturas, de artes plásticas. A arte na Pampulha é uma arte muito mais abrangente. Ela envolve várias interfaces, como o mosaico. Então, ela forma um mosaico de partes diferenciadas e que amplia num todo, que é o conjunto arquitetônico da Pampulha. Então, ela veio nessa formação do patrimônio com características de patrimônio material, de bens materiais e de bens imateriais, que a gente pode observar isso lá. Né? E um pouco também na sua fala, né, o dia de hoje, eu acho que assim, algumas datas, elas têm uma importância, né, hoje é Dia Nacional do Patrimônio Cultural, elas têm uma importância porque elas nos permitem parar e discutir alguma temática que é fundamental. Né? Então, ela acaba sendo um momento onde a sociedade cria um chamamento para que as pessoas passem a refletir. Por exemplo, nós estamos fazendo essa conversa hoje exatamente em função dessa data. Mas o importante é a gente perceber que determinadas conversas, determinados debates, né, determinadas discussões, elas são muito importantes, que elas atravessem o cotidiano da sociedade, elas atravessem a nossa formação, a nossa vivência. Então, por um lado, é importante a gente aproveitar esse momento, por outro lado, a gente constata que há uma carência muito grande na sociedade brasileira das informações, do debate sobre o patrimônio, sobre a memória, né? E, sobretudo, de uma vivência desse patrimônio. E aí, quando a gente fala de ausência de vivência nesse patrimônio, eu não estou falando só das classes em tese que não têm acesso a uma escolarização superior, etc. Eu falo a população brasileira de um modo geral. Grande parte da nossa população não tem essa relação forte com o patrimônio ou não valoriza o próprio patrimônio. Se a gente for pegar nas camadas mais altas, é muito comum as pessoas irem à Europa e conhecer os museus europeus, mas não conhecem os museus da própria cidade onde moram. Não é? Então, é importante que as pessoas parem e comecem a refletir. E ao refletir sobre o nosso patrimônio, nós estamos refletindo sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade. Né? E é muito infeliz um povo que não tem um conhecimento, uma avaliação e um orgulho da sua própria identidade. Né? Tem um escritor angolano, o José Agualusa, ele tem um livro muito interessante, eu me lembro o nome agora, mas a elite angolana, depois da independência, eles queriam mostrar aquela elite que eles não eram igual à população angolana. Né? Na verdade, é uma ficção, mas que tem a ver com o que o autor, né, vive, né, naquele momento. E aí, eles contratavam um sujeito, virou até um filme brasileiro depois, eles contratavam uma pessoa que construía uma ancestralidade falsa, né? Ou seja, criavam sobrenomes, histórias que vinham porque as pessoas negavam a própria identidade. E dá para perceber ao longo, né, da discussão que ele estabelece, como essas pessoas têm orgulho de si mesmos. Né? Então, isso é muito importante a gente discutir, relacionar o patrimônio com a identidade, com a memória, que são fatores que contribuem para que a gente consiga se pensar melhor e viver de uma forma melhor e criar uma sociedade mais fraterna. Sobretudo no momento que nós vivemos, de grande polarização, é muito importante que essas reflexões estejam estabelecidas de uma forma mais madura na sociedade para a gente conseguir caminhar de uma forma mais harmônica. Né? Essa semana tivemos coisas horríveis acontecendo pelo Brasil afora, e é muita prova dessa incapacidade de diálogo, de conversa das pessoas. Né? Acho que vai por aí, Ana. Quem é professor, se a gente não parar, a gente vai embora, né? Mas o objetivo é esse mesmo. Né? Olha só, a gente fala de patrimônio,
memória, identidade. Agora, vou tentar aqui fazer uma coisa um pouco desafiadora. Como que a gente pode, de uma forma mais materializada, traduzir isso no nosso cotidiano para as pessoas, em geral? Primeiro, se a gente pensar assim, identidade. Nós nos constituímos por nossa identidade. Nós temos lá a nossa carteira de identidade. Ali está uma fotografia, está uma história. O que é essa identidade pessoal, a identidade de cada um, teria a ver com essa identidade coletiva quando a gente fala de um patrimônio? Um patrimônio que não é um bem, uma herança ali da minha família. Ah, esse é meu patrimônio. Mas algo que tem a ver com nossa coletividade. Como a gente pode, de uma forma mais palpável, talvez, essa mais ideia... didática, talvez, né? Isso. Essa ideia... Mas, assim, essa sua fala, a gente pode começar por esse final, né, Ana? A ideia, né, o termo patrimônio, ele vem da antiguidade, e aí vem de pater, né, do latim. Na verdade, um homem rico romano, de pai, né? Aquele pai, ele tinha ali um patrimônio que era aquele conjunto de bens que ele foi comprando, que ele foi conquistando, nem sempre pela compra, mas ele foi conquistando. E nesses bens, inclusive, incluiu escravos, etc. Ele tinha também, esse homem, esse pai romano, né, esse grande pai romano, pater romano, ele tinha também um nome que ele construiu na sociedade, e a gente sabe que o nome, ele abria portas, né, ele permitia possibilidades, dava acesso a uma série de possibilidades, uma série de cargos, de funções na sociedade, que algumas pessoas que não tinham aquele nome não podiam acessar. E aí a ideia de patrimônio vem daí. As pessoas herdavam isso. Claro que com o passar dos anos isso foi sendo remodelado. Quando chega lá no século XVIII, na Revolução Francesa, os franceses disseram, olha, tem um patrimônio aí que ele não pertence a um grupo só de pessoas. Esse patrimônio ele pertence a toda uma sociedade, porque é uma representação daquilo que é importante para a sociedade como um todo. E aí começa-se a criar a ideia de patrimônio público, diferente do patrimônio privado, ou seja, aquele patrimônio que representa uma determinada comunidade, uma sociedade, um determinado grupo social. E aí se constitui o patrimônio público. Com o passar do tempo, a sociedade nossa, né, as relações de poder, elas permitiam apenas que a gente tivesse tombamentos ou que a gente tivesse considerado como patrimônio aquilo que representava um determinado grupo social, uma determinada elite. Sobretudo, eram os bens materiais e arquitetônicos, que a gente chama de patrimônio de pedra e cal, né? As grandes construções. No Brasil, por exemplo, desde a década de 30, que começa a política de patrimônio mais organizada, é o barroco, aquelas grandes obras de Ouro Preto, as obras de Aleijadinho. Então, são obras muito ostentosas que representam um certo grupo social, e não a sociedade como um todo. E vamos pensar que a gente vive numa sociedade multicultural. Você tem várias formas de ser, de viver, várias expressões, né? Há uma identidade, às vezes, coletiva, mas as pessoas têm as suas expressões, suas particularidades. Bom, e aí houve um grande movimento, sobretudo pressionando a Unesco, que é o grande órgão mundial hoje que regulamenta o patrimônio. E a Unesco é um órgão que sempre teve um peso muito grande da visão ocidental. E a Unesco sempre trabalhou durante muitos anos trabalhou numa perspectiva de que o patrimônio era só o patrimônio de determinado grupo, esse patrimônio arquitetônico, aquilo que representava inúmeros outros povos. Os orientais pressionaram muito, inclusive, para que a Unesco mudasse o conceito. Os japoneses, por exemplo, eles passaram a dizer, olha, vocês consideram só esses grandes monumentos que estão construídos há muitos séculos como patrimônio. Nós, aqui no Oriente, temos outra forma de ver e conceber o mundo. No Japão, por exemplo, tem uma tradição há mais de 600 anos, se não me falha a memória, eles constroem uma igreja, ela fica linda, maravilhosa, com um prazo de 20 anos. Quando chega no 20º ano, eles quebram a igreja, jogam no chão e começam a fazer de novo. Esse construir e de se reconstruir o tempo inteiro. Então, para eles, não é a matéria que é o mais importante, mas a ideia que ali está.
Com essas expressões orientais, aí, indianos, chineses, países latino-americanos, Venezuela, Bolívia, Peru, até o Brasil em menor escala, a Unesco começa a reconhecer que existe um outro patrimônio, que não é esse patrimônio materializado, que representa só um determinado grupo, e aí a gente começa a ter a ideia do patrimônio imaterial, que é essa expressão da cultura de uma forma muito mais diversa. E aí você vai ter, por exemplo, no Brasil, a capoeira, que representa determinados grupos. Você vai ter as religiões de matriz africana, com o candomblé, né, com a umbanda. Você vai ter as receitas do queijo de Minas, que representam uma forma de ser e de viver das pessoas aqui. Você vai ter os violeiros de Minas, com a prática de fazer e de tocar seus instrumentos. Eles são luthiers, ao mesmo tempo eles são músicos. Você tem a forma de tocar os sinos em Minas. Eu estou falando mais do patrimônio nosso. Fernando Pessoa até fala, o meu rio o rio da minha aldeia é mais importante que o Tejo. Ele quer dizer, quando eu estou falando de mim mesmo, do meu lugar, eu estou sendo mais universal, porque eu falo com propriedade, né? E aí, com isso, nós passamos a ter, então, o conceito de que patrimônio é muito mais do que o que representa um certo grupo. Com esse processo, então, a gente tem hoje na política de patrimônio a representação daquilo que é importante para vários tipos de povos que vivem dentro de um mesmo país ou dentro de uma mesma região. E aí vamos só fazer uma distinção. Patrimônio cultural, a gente tem aquele que é não consagrado, aquilo que é cultura e é importante para um grupo, e tem o patrimônio consagrado. O consagrado é aquele que o Estado reconhece, ele vai então tombar ou vai registrar, no caso quando é imaterial, e aí o Estado tem uma obrigação de proteger. Então é importante também que a gente fale do patrimônio tombado e registrado, porque isso indica que, quando o Estado reconhece aquilo como patrimônio, ele tem uma obrigação de proteger e de auxiliar. E a gente tem que cobrar políticas públicas que façam jus a esse título que esses patrimônios foram recebendo. Proteger e preservar, né, Marco? Sim. Marco fez a linha do tempo da história do patrimônio. E quando a Ana pergunta por quê e relaciona com a identidade de uma pessoa e a identidade como palavra-chave quando a gente está falando de patrimônio, nós precisamos saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E como que se dá essa relação com aquele espaço que a gente vive. Porque a gente tendo essa consciência, nós conseguimos nos situar e nos posicionar na vida. A força que nós ganhamos quando, como o Marco disse, os bens intangíveis, imateriais, quando aquilo que nos dá forma e que nós identificamos ganha uma força e uma expressão, nós nos sentimos mais pertença ao espaço e ao ambiente. Então, quando um movimento, uma tradição afro, como algo da religião, como ele citou, ou uma forma de fazer um doce de leite, pão de queijo, são firmados, você cria um vínculo e um estado de conhecimento de si mesmo. Então, você se sente de valor como pessoa, você reconhece a memória, e cada cidade, cada pessoa vai enxergar isso de uma forma. Mas num grupo existe um consenso, existe uma forma de situar e viver. Então, se nós somos as matrizes afrodescendentes, eles têm os próprios rituais diferentes, cada um de si, eles conseguem, numa hegemonia, se identificar. É muito importante essa múltipla variedade, essa forma de ver diferente, mas que você vive numa cidade, como diz Flávio Cassalati, né? Na cidade habita a diversidade. Mesmo habitando na diversidade, existem memórias, existem referências e existem identidades, que elas precisam estar presentes para você se sentir cidadão e pertença. E o patrimônio vem nesse vínculo, nesse molde muito grande de poder situar a pessoa dentro de um contexto. Quando a gente estuda, a gente vai ficando muito apaixonado, né? Eu amo muito essa parte de relacionar tudo aquilo que não era até então, como as músicas, a poesia, as artes, e fazer aquilo referência de uma cidade. Quando a gente estuda a Pampulha por mais tempo, nós percebemos nesse caminhar da linha do tempo, igual o Marco falou, primeiro patrimônio de pedra e cal, desde o barroco, até o patrimônio
os bens intangíveis e tudo, quando a gente percorre a Pampulha e estuda, a gente percebe que tudo isso estava ali e está hoje. Por mais que precise ser valorizado e ser digno de consciência, como foi o início da frase do Marco, o início dessa explicação dele, por mais que isso precise de ser identificado não só no dia do patrimônio cultural, como ele falou, para ser para além desse dia, deveria ser alguma coisa que para os cidadãos aquilo fosse valor de vida mesmo, não só hoje, nós percebemos o tanto que nós temos para caminhar. Então, na Pampulha, a gente observa que é tão interessante desde o início da construção, quando o Juscelino chamou Niemeyer para fazer o projeto, ele foi um segundo arquiteto que foi chamado, o primeiro foi um francês, Eugenie, que via a Pampulha como deveria de ser uma cidade satélite. Aí veio Oscar Niemeyer e falou assim, não, vamos valorizar essa bacia, vamos valorizar, construir essa barragem e fazer um complexo arquitetônico de tal maneira que ele seja visto e que tenha projeção nacional, e que a gente vê tudo o que aconteceu naquela população que antes habitava ali, que foi desapropriada, que foi muitas vezes excluída, e com a chegada de uma classe mais nobre, de casas suntuosas, de esportes náuticos, de lazer, que a gente vê um caminhar dessa linha toda do tempo, e as memórias, as múltiplas memórias que ali se fizeram, a gente percebe a influência que tem, né, na vida de uma pessoa. A Pampulha, quando a primeira obra que foi feita lá, depois da lagoa, foi o cassino. Eles queriam construir o cassino, porque o cassino seria um ponto de estratégia de lazer, de entretenimento, e que seria uma projeção de Belo Horizonte para um todo. Para depois vir a Casa do Baile, para depois vir a Igreja São Francisco, e depois vir o Iate Golf Clube, que o Iate Tênis era o Iate Golf. E a gente vê essa identificação das pessoas daquele entorno, que sofreram todas as consequências, às vezes por questões de poder, ou às vezes por questões estéticas, seja o motivo que for, teve uma linha condutora que definiu a Pampulha para ser um espaço diferenciado em relação à cidade. E a gente pergunta assim, como que ainda existem muitas pessoas que não conhecem, não se apropriam daquele espaço, né? Então, a gente consegue transpor dessa linha do tempo, desde onde o Marco falou assim, da origem da palavra, até da concepção europeia, da Revolução Industrial, quebrar aquela guerra que destruiu todo o patrimônio, depois a valorização do patrimônio. Vamos construir, vamos reconstruir, porque as pessoas precisam de ter identidade. E ele veio com uma dessa de no Japão ser diferente, por isso que eu gosto muito. Ele faz a gente pensar, né? Como que é. Sim, isso? Muito interessante. Por isso eu gosto muito dessa forma dele ver, porque mexe, né? Então, assim... Esse pessoal que faz psicologia positiva, ele sabe conquistar as pessoas, tá vendo, Ana? Ainda bem que é positivo, né, Marco Antônio? Só um comentáriozinho, que é o seguinte. Quando a gente tem o patrimônio diversificado reconhecido, então ele se torna patrimônio cultural, a gente, então, tem várias possibilidades diferenciadas que o Estado reconhece. O que isso ajuda na consolidar a identidade? Primeiro, aquela comunidade que teve seu patrimônio reconhecido, ela tem já o reconhecimento oficial, e isso ajuda as pessoas também a se valorizar, a se entenderem, como a Alessandra colocou também. Ao mesmo tempo, quando eu tenho algo que é patrimônio e que é diferente, então vamos pegar um exemplo em Belo Horizonte, talvez fique mais fácil. As festas de Iemanjá e Preto Velho hoje são patrimônio cultural do município. Quando eu tenho isso como patrimônio, as pessoas não podem, como foi alguns anos atrás, ir lá e proibir que as pessoas façam sua manifestação nos dias sagrados com seus rituais. O Estado, inclusive, tem que auxiliar as pessoas nisso. As pessoas que não são daquela religião, elas têm uma oportunidade de conhecer aquela prática e aquela vivência. Eu não estou dizendo que quem é cristão, por exemplo, tenha que ir lá e concordar com isso. Não, cada um tem sua fé, ou não tem a sua fé, as pessoas são livres. Mas é importante que as pessoas vejam o diferente, respeitem o diferente, porque na medida que eu vejo aquilo que é diferente de mim, eu me compreendo melhor. A gente se compreende pela oposição e às vezes pela semelhança.
Em alguns momentos, eu vejo algo que parece comigo e eu me identifico. E aí eu crio raízes maiores, né? Ou então eu vejo algo diferente, eu também percebo que o que eu faço é importante ou me reposiciono no mundo. Então, o patrimônio ele tem essa possibilidade de nos levar a conhecer quem nós somos e a refletir melhor sobre o que nós somos. Ao mesmo tempo, quando a gente está nesse movimento do patrimônio, eu acho que a gente pode pensar que determinadas situações, por exemplo, que o Brasil vivencia hoje, eu não quero entrar muito nesse caso aí dessa semana, não, porque isso me comoveu muito. Eu acho tem algumas coisas humanas que são muito complexas para eu dar conta de conviver com elas. Mas esse caso da menina lá, por exemplo, que a gente viu uma série de pessoas brigando de um lado ou de outro, né? E aí eu acho que a última coisa que estava sendo colocada ali para alguns era a própria menina e tal. Mas ali mostra como que a intolerância que a gente vive no país hoje é complexa, né? As pessoas são incapazes de pensar para além da minha crença, para além dos meus valores. Não estou dizendo que as pessoas não têm que ter seus valores e acreditar, mas as pessoas tendem a achar que a minha forma de ver o mundo é a única possível e a melhor. E o patrimônio permite a gente sair um pouco disso. Eu até diferencio, eu não sou um antropólogo, é algo que eu preciso estudar um pouco mais. O patrimônio permite dois movimentos. Quando eu conheço um patrimônio e eu mergulho ali, eu posso criar empatia, que é eu me colocar no lugar do outro. Mas eu posso me colocar no lugar do outro numa percepção de que o outro é inferior. Por exemplo, aí eu vou pegar os exemplos da história, que são, né, o meu campo mais de atuação. Padre Anchieta, Padre Vieira, por exemplo, eles se colocavam no lugar do escravo. Eles queriam muito que os senhores aqui tratassem os escravos com humanidade, que não chicoteassem o escravo, que não criassem castigos desnecessários, que não exigisse um trabalho muito além do que era um trabalho justo. Mas, para eles, os escravos, eram seres inferiores. Havia uma hierarquia humana estabelecida ali. Isso é empatia. Eu estou do lado do outro, mas necessariamente eu não penso que o outro tem a mesma importância que eu no mundo. Quando eu estou fazendo, ou quando eu estou estudando patrimônio, eu tenho uma possibilidade de criar alteridade. Aí a alteridade é um outro processo, que é mais complexo. É quando eu posso olhar o outro, ver que o outro é muito diferente de mim. Eu posso, inclusive, não ter nenhuma identificação com aquelas práticas, mas eu entendo que o outro tem o mesmo valor que eu tenho no mundo e que as suas crenças, os seus valores, são tão importantes quanto os meus. Isso significa que eu vou professar minha crença ou a minha não crença, eu vou professar meus valores, mas eu vou defender o direito do outro ser tratado do mesmo direito, da mesma forma que eu sou. Ou então até do outro ser tratado diferente, se isso for necessário, para que eu crie um equilíbrio, para que eu dê maior igualdade numa sociedade que tende ou que procura ser uma sociedade mais fraterna, mais humana. Que é um pouco, eu acho, grande, talvez a grande alavanca que o patrimônio pode trazer no sentido de nos transformar em pessoas melhores. Eu acho que todo esse processo que acaba redundando em educação, ele só faz sentido se ele nos ajuda a ser melhores, como pessoas e como sociedade. Isso. Eu gostaria muito de trazer esse ponto aqui. Eu tenho uma pergunta para a Alessandra e outra para o Marco Antônio, mas antes de fazer essas perguntas, e tem a ver com por que vocês estão juntos aqui hoje, né? A gente falou no começo, mas nós nos esclarecemos ainda de uma forma contundente. Além de todos os saberes, essa ideia da identidade, do identitário, é algo, por isso que eu quis enfatizar e chamar atenção a respeito disso no início, da ideia do patrimônio, e que foi tratado por você, Marco Antônio, e foi retomado pela Alessandra. Essa ideia do identitário e do pertencimento. Pertencemos a nós mesmos, como a nossa própria identidade, mas pertencemos também a um grupo, né? E que esse grupo possa ser aumentado, entendido como um grupo mais amplo, e aí a gente está chamando de sociedade, e a gente chega até ao que a Unesco propõe, humanidade, né? A ideia do mundial, da humanidade como um todo. Essa ideia que nasce do sujeito e se torna o grupo dele, que porventura pode ser intransigente, pode ser defensor só do seu próprio grupo, não entender a sociedade nessa pluralidade que nós estamos tratando aqui, e de tanta riqueza e tanta de um movimento tão bonito, né, de diálogo, e que pode
nos acrescentar, né? Ela não nos ameaça o diferente, mas nos acrescenta, nos permite esse deslocamento da alteridade, que é para além dessa ideia da empatia, e eu achei isso muito interessante. Eu gostaria de ressaltar um detalhe em relação a isso, que pode parecer assim, simples, mas para mim tem uma grande importância. Quando a Alessandra é aluna do Marco Antônio, está aqui junto com ele, debatendo um assunto que ambos tiveram a oportunidade de construir também juntos, porque fizeram um artigo a esse respeito, fizeram pesquisa juntos, olha a ideia dessa identidade, dessa movência tão importante. É um professor e uma aluna, mas uma aluna que tem também a sua história, o seu percurso, e que vai trazer, naquele momento, junto com o diálogo com o professor, a terceira margem do rio, né? Não é a discente nem a docente, é a terceira. E isso, para mim, é o que Guimarães Rosa, né? Da terceira margem do rio, é um conto belíssimo para mim, assim, a preciosidade da literatura, essa ideia da terceira margem do rio, é esse encontro, a vida é nesse encontro, você não está nem numa margem nem na outra, você está no meio da ponte, e a ponte só vai acontecer quando se fizer um movimento desse desprendimento da sua margem para construir essa terceira. Então, esse movimento de estar junto e produzir um terceiro momento, né, que não estava pronto lá no começo, mas que esse encontro e esse diálogo, ele é muito importante. E aí, me chama a atenção, e a pergunta, já vou passar para a pergunta para a Alessandra, mas me chama a atenção esse comentário da Edilane, que é de Nova Lima, e por coincidência trabalhou com meu pai no hospital de Nova Lima, nós chegamos a esse ponto também em comum. Ela diz o seguinte, aqui em Nova Lima temos o nosso patrimônio material, que é a queca, onde as cozinheiras dos casais preparavam aqueles bolos ricos em frutas, com o tempo foram aprimorando a receita, e então se tornou o nome de queca. E há pouco tempo foi reconhecido como patrimônio cultural aqui de Nova Lima. Além de sermos mineiros com tantas culturas, ainda somos prestigiados com essa riqueza da culinária nova-limense, né? A importância disso. E o que muitas vezes, culturalmente no brasileiro acontece, da gente separar e às vezes não entender a riqueza que tem tudo isso. O nosso queijo mineiro, ele é de uma preciosidade que a gente só vai entender isso quando a gente vai no exterior e vê uma premiação de um queijo francês ou de um queijo português, né? E estrela, por exemplo. E não entender o quanto a gente tem de riqueza naquilo que a gente faz. Mineiro, faz pão de queijo, como se pão de queijo fosse algo desmerecedor, que não trouxesse toda uma profundidade, um saber fazer que nós temos e que é apreciado no Brasil inteiro e fora daqui, né? Muitas vezes a gente ainda precisa que venha algo de fora para dizer que a gente tem muito valor. E aí, Alessandro, você diz assim... É o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, né? É o complexo de vira-lata. A gente está tratando de cultura, né? É isso aí. Você diz assim, Alessandra, a partir da pesquisa sobre o conjunto arquitetônico da Pampulha, pude perceber claramente a interface profunda entre história, arquitetura, meio ambiente e psicologia. No início você falou sobre cidade educadora e acho que é o momento da gente voltar nisso, porque é uma coisa tão importante que eu acho que eu quis deixar assim, mais para depois que a discussão tomar um corpo maior, tomasse um corpo maior, né? Para a gente chegar nesse ponto de tanta relevância. Você quer falar um pouquinho sobre isso para nós? Primeiro, a queca. Minha mãe trabalhou no liceu, um colégio que tem lá, do ensino artesano, e ela levava muito queca para a gente, que as pessoas que eram do colégio mandavam e chegavam e eu experimentei essa queca, é uma delícia mesmo. Não acha que Belo Horizonte igual ao que tem lá, em Nova Lima. E é isso, né? É o que faz específico de uma região. Ana, você falou alguma coisa que para mim me chama muita atenção no Marco, quando eu estava
fazendo a disciplina dele, e ele, no final do dia na aula, ele falou assim, nossa, como que nós vamos fazer para que isso seja melhor para você aproveitar a aula e para mim também, como que vamos fazer essa troca para que seja bom para os dois lados? E ele teve essa ideia de fazer o projeto logo no início, assim, e para mim aquilo foi realmente incrível, porque de fato, eu aproveitei melhor a disciplina e eu pude fazer algo que tinha mais a ver com o ponto que eu estava, né? Então, ele conseguiu me levar para a matéria fazendo algo que acrescentasse para mim. Então, foi muito incrível isso. Essa visão que ele teve foi benéfica e você falou a terceira margem, né? Porque é um outro ponto, para além daquele sistema tradicional de ensino, né? Você aproveita as qualidades e aprende, ensina e troca de uma outra maneira. Belo Horizonte está entre as cidades educadoras e esse conceito que para muitas pessoas é novo e é uma forma que a gente tem de reconhecer na Pampulha a condição de colocá-la nesse cenário dentro de Belo Horizonte, começar por ali, onde as pessoas estão, onde as pessoas podem aprender, usufruir, vivenciar, se educar para além das paredes físicas de uma escola ou de uma faculdade, a gente consegue, na Pampulha, fazer isso. O que nós temos lá? Um todo de conhecimento, de arte, de meio ambiente, de educação, de história, onde no dia a dia nós poderíamos estar vivendo de uma maneira diferente, como parte desse contexto urbano. Eu não vejo, para ser sincera, ainda, movimento das políticas públicas para fazer esse valor que tem, essa potencialidade que tem a Pampulha como cidade educadora. De fato, assim, eu vejo todo o potencial. Eu fui, um dia quando a gente estava fazendo esse artigo, eu fui para a biblioteca da Escola de Arquitetura da UFMG, onde tem muitas publicações sobre cidades educadoras, e que tem no sul do Brasil, e eu ficava pensando assim, como isso pode ser levado para a população, como isso pode ser feito para a população, porque não é feito ainda, né? Tem o potencial, mas não é feito ainda. E, de fato, muito tem que ser trabalhado, porque algumas pessoas conhecem a Pampulha, não se reconhecem no vínculo com ela, outras pessoas não conhecem, então é algo a ser muito trabalhado. É como se fosse um papel em branco onde tantas coisas precisam ser feitas. Eu vejo a Pampulha como uma escola de vida. E a gente tem isso aqui para a gente. Então, se ela pertence à humanidade, hoje, inclusive, para ela se manter como patrimônio cultural da humanidade, algumas coisas ainda precisam ser feitas. Quando você me convidou, eu fui verificar no meu material de estudo e... Então, em 2007, ela foi tombada pelo IPHAN. Em 2013, manifestou interesse da prefeitura de reconhecê-la como patrimônio cultural da humanidade. Ela foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, conforme o Marco falou. E existem alguns termos de ajustamento que precisam ser feitos para ela se manter como esse patrimônio cultural da humanidade. Um desses termos é a despoluição da lagoa, porque senão ela perde o título. Teve uma descaracterização do iate Tênis Clube, eles fizeram anexos lá e fizeram uma intervenção antrópica dentro da lagoa, isso precisa ser retirado. As praças ser urbanizadas, isso já está sendo feito. E a guarita que foi colocada na Casa do Baile, que também precisa de ser retirada. Então, para ela se manter. E isso é um ponto, porque a educação, você respeita as normas, você respeita as regras para que aquilo possa acontecer. Então, como cidade educadora, para mim a Pampulha tem o campo para ser trabalhado, ela faz parte, mas ainda precisa muito ser feito, muito a ser trabalhado. Não estou ouvindo, Ana. O que vocês tiveram como resultado da pesquisa que vocês fizeram sobre o entendimento da Pampulha e o que a gente não sabe da Pampulha? O que é um patrimônio da humanidade e como isso é percebido no sentido da pesquisa que vocês fizeram? Não pode falar, Alessandra.
Posso responder em termos de arquitetura e o Marco responde em termos de história. Só acrescentando aqui nessa referência das cidades educadoras, são 491 cidades educadoras por 37 países. E Belo Horizonte é um desses 14 municípios brasileiros que possui esse título. Então, nós temos o título, mas ainda precisa ser feito. Como arquitetura, a Pampulha, ela foi algo assim impactante, foi uma quebra de paradigmas, um divisor de águas, porque quando Niemeyer chegou aqui e deixou de fazer aquelas estruturas e construções típicas da Europa e veio trabalhar com as formas curvas, modelar o concreto, sair daquela ortogonalidade. Ele trouxe algumas características de Le Corbusier, que é um grande arquiteto que nós temos, é um grande teórico, um pintor, um escritor que transita entre o meio externo e interno. Se você andar pela Casa do Baile, por exemplo, você vai ver que a natureza entra por dentro da construção. Cada perspectiva sua, cada ponto de vista que você olha, você tem uma surpresa. Seja do pôr do sol, seja de uma visão de um pilar deslocado. Niemeyer trouxe aspectos completamente novos dessa arquitetura moderna. Os pilares deslocados que a gente vê aqui, a gente viu depois também em Brasília, em algumas construções brasileiras que se assemelham porque são construções de obras dele. Ele veio inovar, ele trouxe painéis, trouxe Portinari, ele trouxe a integração do paisagismo para dentro das construções. Quando ele convida Burle Marx para fazer o trabalho de paisagismo, em Burle Marx ele quebra aquilo tudo que a gente conhecia daqueles jardins ingleses, daqueles jardins europeus, e coloca maciços, coloridos, com espécies brasileiras. Era uma coisa que não usava. Então ele integrou que isso é um diferencial e que foi um dos pontos que foi considerado a Pampulha como patrimônio cultural da humanidade. Ele integrou a arquitetura, a engenharia, as artes plásticas, a poesia, o meio ambiente para toda uma região. E com uma audácia, com uma capacidade de criatividade tão grande que ninguém tinha feito isso ainda. Algumas pessoas falam porque era amigo de Juscelino. Ele era um potencial, um talento. E quando ele trouxe a Pampulha e foi se desbravar, não tinha isso no Brasil. Não tinha isso no Brasil. Não tinha isso em nenhum lugar do mundo. E ele veio com essa proposta dessa multidisciplinaridade, de transitar por todas essas camadas de conhecimento e fazer algo totalmente novo. Então, a Pampulha ela é um desbravar mesmo, e ela foi um dos motivos, um dos motivos foi essa arquitetura diferenciada que ele trouxe, conectando a diversos saberes, né, num conjunto plástico e arquitetônico. É isso. Só retomando aqui, me desculpem, minha internet ficou instável aqui, aí caiu, né? Mas eu perdi só um trechinho. Mas só voltando com relação à Alessandra, na verdade, quando eu trabalhava no curso de psicologia, né, que eu pedi a Alessandra para me ajudar, porque eu pensava exatamente isso, né? Alguém com a competência e a formação dela tinha que ter um tratamento diferenciado, primeiro para ela e segundo porque ela tinha muito a nos ajudar, a turma e a mim. E depois eu continuei explorando, né? Porque ela foi inúmeras vezes na Pampulha comigo, acompanhando os alunos de outros cursos, né? Foram algumas, né, várias vezes. Até muitas visitas, né? Não é? E aí muitos sábados na Pampulha levando turma. Pelo menos eu fui, hein, Marco Antônio? Você estava com a gente, Ana. Não, mas eu acho que a que você foi, ela não estava, não. Foi a única que você foi, ela não estava. Mas era mais ou menos aquele passeio. Com ela fica muito mais completo, né? Mas com relação a Pampulha, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. Acho que tem dois aspectos. Um é o encantamento que a coisa produz. E ela foi feita para encantamento mesmo, e tem uma genialidade ali e tal. Sim. E as pessoas têm que usufruir. Isso é um ponto importantíssimo. Além disso, no sentido de, além de usufruir dele, a gente perceber aquilo que ele não conta, aquilo que ele esconde. A Alessandra já colocou anteriormente. Juscelino fez uma opção de atender um determinado grupo da cidade. A Pampulha não foi feita para a massa. Foi feita para um certo grupo. Não é? O que não quer dizer
que hoje a gente não se apropriou daquilo, tem que se apropriar, né? Mas foi feita por um certo grupo. E a outra parcela da cidade que ele não quis atender, porque não houve uma política de urbanização, essas pessoas continuaram mudando, indo para locais sem condição de saneamento, que é a sua área aí, né, Alessandra, também, sem condição de moradia decente, etc, etc. Então, uma cidade que cresceu de uma forma extremamente desorganizada por ausência de uma política pública. E ali foi uma amostra disso também. Além disso, dá para a gente perceber algumas coisas de época que são interessantes e como é que as pessoas mudam o imaginário das instituições. Então, vamos lá. Como o jogo político muito inteligente é uma coisa que é muito importante perceber, o nível de competência e de capacidade das pessoas que administram. Acho que talvez hoje a gente tenha alguns problemas em relação a isso. Eu estou falando de capacidade, de competência administrativa. Não estou dizendo de ideologia, etc. Estou falando de competência, desse conhecimento, dessa sabedoria para administrar. JK, por exemplo, isso aí não foi de graça, você tem ali na Pampulha 3 grandes equipamentos. Um é cristão, que é a igreja, e aí, naquele momento, é uma tradição cristã, católica muito forte, ele vai e cria um espaço para a igreja, que a igreja nem aceita, né? Naquele primeiro momento, depois é que ela vai aceitar a igreja. Dom Cabral, bispo muito conservador, achava que aquilo ali era tudo menos uma igreja, porque ele estava acostumado com os padrões tradicionais. Cria lá o cassino e a casa do baile. Mas você não consegue ver da igreja a casa do baile ou o cassino. Qual que era a ideia? É que quem está indo lá por uma questão religiosa não veja o lado profano da vida. Numa sociedade moralista e conservadora, e um presidente, um prefeito que tinha uma visão política, né? Ele queria ir muito longe e foi muito longe, né? Foi presidente. Com todos os questionamentos que tem a administração dele, ele indiscutivelmente foi uma figura, um estadista muito importante e tal. Então, dá para a gente perceber como que os valores estavam estabelecidos. Com o passar dos anos, a sociedade foi se apropriando daquilo. Então, se ele não criou um espaço para a comunidade afrodescendente, eles foram lá e falaram, isso aqui é o espaço que tem mais água nessa cidade, a gente não tem o mar, aqui que vai ser a festa de Iemanjá. Então, lá desde 1952. Aí, assim, quando a gente fez o registro eu estava participando na prefeitura desse registro, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar quando fui para lá, os caras foram perseguidos pela polícia, havia uma série de coisas, mas eles foram resistentes e ficaram. Então, ali tem uma história de apropriação que a sociedade foi fazendo. Se construiu para uma perspectiva, mas o patrimônio ele é vivo. E as pessoas vão dando outro sentido. E aí se torna uma área de esportes, uma área de lazer, aí vem o Mineirão, aí você vai tendo outros equipamentos que vão chegando. Então, o patrimônio ele vai te mostrando como é que a sociedade caminha, como é que ela vai evoluindo. A igreja, que no início era rejeitada, se tornou uma menina dos olhos da administração, né? E, inclusive, é o sonho de muita gente, inclusive, se casar lá, né? As noivas, né? Fazem aí uma espera. Quando tiveram que levantar, suspender as cerimônias lá por causa da reforma da igreja, tinham noivas desesperadas, que o sonho de vida era se casar naquele espaço, né? Eu não estou fazendo um juízo de valor. Estou dizendo que, para as pessoas, aquilo ali acabou incorporando em termos de valores, de desejo, né? De representatividade. E uma outra coisa que chama a atenção é que Oscar Niemeyer, no primeiro momento, por a relação dele com o comunismo, etc., né, e pelo conservadorismo do bispo Dom Cabral aqui, ele foi rejeitado no seu projeto da Pampulha. Anos mais tarde, que foi agora, né, um pouco antes do falecimento dele, o atual bispo de Belo Horizonte, que hoje é também um sujeito lá, né, que está coordenando a CNBB, ele vai ao Rio de Janeiro e pede a Niemeyer para fazer um projeto para a igreja, que é a nova catedral, que a igreja vai ter aqui em Belo Horizonte, para caber 20 mil pessoas, né? Aí tem uma disputa aí, né? Quem é que tem mais, onde, qual é a instituição cristã que vai poder receber mais fiéis? Hoje a maior é a Igreja Universal ali na Olegário Maciel. Não sei quantos que cabem lá, mas é a maior hoje. E a Igreja Católica queria ter algo no mesmo porte. Pelo menos é uma avaliação possível de se fazer e que a procedência de quem avalia mostra isso. Mas eles vão lá em Niemeyer e pedem uma planta a Niemeyer. E, inclusive, é um dos motivos de orgulho que aquilo foi um projeto de Niemeyer, uma obra que está começando a tomar corpo ali no final da linha verde. Bom, isso mostra como é que a sociedade vai mudando, né? E se antes as religiões de matriz africana eram perseguidas, agora elas já são patrimônio da cidade. Aí você vai percebendo mudanças de comportamento
a partir da avaliação do patrimônio, né? E isso vai nos ajudando a nos entender também, né? Enquanto sociedade, Sim. enquanto pessoas, nós também vamos mudando ao longo do tempo, com as vivências, com as possibilidades, com os encontros que a vida nos permite. Sobretudo, se a gente é aberto para realizar esses encontros, se a gente é aberto para ouvir o outro, né, para dialogar com o diferente verdadeiramente. E o patrimônio é um convite para essas possibilidades. Tem uma pergunta aqui no chat, Marco Antônio, para você, e eu vou trocar a minha pergunta por essa, tá bom? Pelo tempo que a gente tem disponível também. Sobre essas intervenções, né, que podem ser positivas ou não. A pergunta de Guimarães para você. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou no jornal Estado de Minas que não detém estatísticas sobre vandalismo na cidade de Belo Horizonte. Informaram ainda que as obras existentes no município não são categorizadas pelo tipo de ocorrência. Não seria interessante a Prefeitura passar a categorizar por tipo de ocorrência o vandalismo diário que acontece na nossa cidade para um melhor policiamento nas áreas mais afetadas por esse vandalismo? Eu acho até que tem, sabe, Ana Rosa, e o poder público tem que conhecer o que tem que cuidar do que tem que ter estatísticas, tem que ter produção, e isso é importante, sim. Mas mais do que isso, eu acho que toda vez que você cria obstáculos para determinadas coisas, quem está querendo transgredir, vai transgredir. Então, o caso da pichação na igreja, ou esse tipo de vandalismo, as pessoas exatamente estão querendo enfrentar, porque, na verdade, isso representa, eu não estou defendendo, tá? Não estou justificando, estou explicando um pouco por que isso acontece. Isso representa, para as pessoas, uma forma de protesto inconsciente, talvez não politizado, né? Não tão grande, apesar de terem discussões que acham que isso é um protesto politizado, mas muitas vezes esse vandalismo ele representa uma agressão àquilo com o qual eu não sinto uma relação de pertencimento, aquilo com o qual eu me sinto excluído. Vou dar um exemplo para vocês. Uma educadora que ficou muitos anos lá no Museu de Artes e Ofícios, ela falava comigo da angústia que ela tinha de perceber que você tem um museu maravilhoso na praça da estação, onde você tem ali milhares de pessoas que saem do metrô, transitam do lado, mas essas pessoas não entram lá no museu, porque elas se sentem intimidadas, porque aquilo foi construído não para ela, a lógica que ela percebe isso não é para mim. Então, esse distanciamento, ele representa uma forma ainda muito cruel, como a sociedade que nós vivemos, trata determinados grupos sociais. Então, a ausência de uma política pública mais inclusiva, ela vai gerar esses processos. Ninguém destrói aquilo que ama, ou ninguém destrói aquilo que respeita. A destruição é muito típica daquele que está com ódio ou que quer expressar, de alguma maneira, uma categoria de insatisfação social com relação a isso. Não estou defendendo, de maneira alguma, que não tenha que ter punição, que não tenha que ter regras. Mas a gente não vai resolver só por esse caminho. O caminho é muito mais complexo. E aí exige um pensar mais complexo de todas as pessoas que têm direito à cidade, que têm direito a uma realização como ser humano nas suas mais variadas formas. E eu acho que aí, enquanto a gente não investe nisso, você vai continuar sempre tendo essa briga de gato e rato. É alguém tentando inibir e alguém conseguindo extrapolar os limites, né? E aí a gente chega naquele ponto inicial, né, Alessandra, da cidade educadora, né? Mas isso que o Marco falou dessa educadora, eu acho que eu vi até aquele vídeo que você encaminhou, Marco, um vídeo que tem uma entrevista sua. Faz sentido. Enquanto a gente estava conversando, eu fiquei pensando, a Pampulha, ela foi construir, o desenvolvimento daquele conjunto todo arquitetônico, ele foi visando um certo usuário, né? um perfil de usuário. Será que isso também não dificulta essa aproximação de todos para poder usufruir de uma maneira melhor, para se sentir pertencentes, como a cidade educadora é aquela que educa, onde todos são iguais de fato? Talvez é uma hora da gente trazer essas pessoas, convidá-las para entrar ali. Porque até então, eles não foram convidados, não se sentem pertencentes àquele ambiente. Então, como a cidade que educa, e nisso que essa amiga sua, essa educadora te falou, faz muito sentido. Se eles não vão no museu ali no centro e não frequentam tanto a Pampulha, se foram construídos visando determinado perfil de usuário, está na hora da gente que está aqui hoje fazer diferente por nós e pelos outros.
convidá-los, né? Como que a gente pode fazer isso? Como pode ser essa educação de convidá-los? Eu não sei, tá vindo isso na minha cabeça agora. O que é que a gente pode fazer para trazê-los para dentro e não ficar olhando de fora com vontade de conhecer e não ter a coragem de frequentar ou de ir ou não entender como é que chega, como que se faz para frequentar aquele ambiente. É algo que cabe a nós também, educar para poder vivenciar o espaço. E pertencer, Sim. muito bem. Pertencer. É interessante. Eu trabalhei no projeto Veredas em 2003 e algumas das atividades eram no Palácio das Artes. E algumas pessoas não se sentiam à vontade para entrar no Palácio das Artes, participar de atividades gratuitas, né? Isso. Etc., nesse sentido. E é interessante lembrar que o Museu Artes e Ofícios tem uma parte que é dentro da própria estação de metrô, né? Ele há uma ligação entre uma parte e outra, e há alguns elementos do museu que estão ali na plataforma junto com os usuários. Bem, quero dizer que nosso tempo se encerrou. Nós temos aqui alguns agradecimentos e elogios no chat. Gostaria muito de agradecer. Que delícia de conversa, e tão importante, tão formativa, e de uma maneira muito dialogada. Gostei muito. Fico muito satisfeita de ter tido essa oportunidade de vocês dois terem vindo nesse dia, né, no Dia Nacional do Patrimônio Cultural, e que nos permite, como vocês mesmos disseram, essa ressignificação, né? E, sobretudo, no contexto que nós estamos, de uma educação ressignificada, ampliada, na cidade que a gente está, né? É honrar esse título. Muito obrigada mais uma vez. Na próxima semana falamos então de afeto, a biologia do amor e essa volta às aulas. Esse lado tão importante do emocional e que atua conosco na mesma intensidade, na mesma importância que esse racional que nós estamos falando e que tem tudo a ver com o aspecto identitário e de pertencimento. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por estar aqui. Gostei demais. Esse pertencimento. Obrigada, Ana. Obrigada, Marco. Eu que agradeço, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Muito... Até o próximo. Obrigada. Até.